Capítulo 9. A visão de um terapeuta sobre a vida boa. A pessoa em pleno funcionamento. Em 1952 ou 1953, durante uma das minhas fugas do inverno para climas mais quentes, escrevi um artigo intitulado O Conceito da Pessoa em Pleno Funcionamento. Era uma tentativa de esboçar o quadro da pessoa que sugeria na hipótese de o tratamento terapêutico atingir o seu resultado positivo máximo. Sentia-me um pouco receoso com a pessoa maleável, individualista, relativista, que parecia ser o resultado lógico do processo terapêutico. Surgiram-me duas questões. Seria correta a minha lógica? Se o fosse, era esse gênero de pessoa que eu dava valor. Para dar a mim mesmo a oportunidade de meditar sobre essas ideias, fiz cópias do artigo e, durante os anos seguintes, distribuí centenas delas a pesquisadores interessados. Como estava cada vez mais seguro do seu conteúdo, submeti-o a uma das mais importantes revistas de psicologia. O editor escreveu-me dizendo que o publicaria, mas que era necessário apresentá-lo num quadro psicológico muito mais convencional. Sugeriu-me muitas alterações fundamentais. Isso me fez pensar que o meu artigo não seria provavelmente aceito pelos psicólogos na forma em que o havia escrito e renunciei à ideia de publicá-lo. A partir de então continuou a ser um centro de interesse para pessoas muito diferentes, e o Dr. Ayakawa escreveu um artigo sobre este conceito na revista de Semântica etc. Por conseguinte, foi este um dos artigos que me vieram à mente quando resolvi escrever este livro. No entanto, quando reli, descobri que, durante os anos que decorreram desde a sua redação, os seus temas e ideias mais centrais tinham sido absorvidos, e talvez melhor expostos, em outros artigos aqui incluídos. Por isso, coloquei-o mais uma vez de lado, com alguma relutância, e o substituí por um artigo sobre a minha visão da vida boa, artigo que tinha por base a pessoa em pleno funcionamento, e que exprime, segundo creio, os aspectos essenciais deste artigo de uma forma mais breve e mais legível. A minha única concessão ao passado foi ter dado a este capítulo um subtítulo. As minhas ideias sobre a significação da vida boa baseiam-se amplamente na minha experiência de trabalhar com indivíduos numa relação muito íntima e estreita que se dá o nome de psicoterapia. Essas ideias têm, portanto, um fundamento empírico ou vivencial em contraste talvez com um fundamento teórico ou filosófico. Aprendi o que é a vida boa era através da observação e da participação na luta de pessoas perturbadas e inquietas para atingir essa vida. Devo esclarecer desde o princípio que a experiência que adquiri vem de uma orientação particular dada à psicoterapia, orientação que foi se elaborando ao longo dos anos. Muito possivelmente, todas as formas da psicoterapia são fundamentalmente semelhantes, mas como tenho agora menos certeza disso do que antigamente, queria insistir em esclarecer que a minha experiência terapêutica seguiu linhas que me parecem ser as mais eficazes, isto é, o tipo conhecido como terapia centrada no cliente. Procurarei dar de forma muito resumida uma descrição de como seria essa terapia se ela fosse, em todos os aspectos, a melhor possível, pois penso que onde mais aprendi sobre a vida boa foi nas experiências terapêuticas que se revestiram de um profundo dinamismo. Se a terapia atingisse um nível ótimo, tanto intensiva como extensivamente, isso significaria que o terapeuta teria sido capaz de estabelecer com o cliente uma relação intensamente pessoal e subjetiva, não uma relação como a do cientista com o seu objeto de estudo, nem como a de um médico que procura diagnosticar e curar, mas como uma relação de pessoa a pessoa. Isso significaria que o terapeuta considera seu cliente como uma pessoa incondicionalmente válida. Válida sejam quais forem os seus comportamentos, os seus sentimentos ou a sua condição. Isso significaria que o terapeuta é autêntico, que não se esconde atrás de uma fachada defensiva, mas que vai ao encontro do cliente com os sentimentos que está experimentando organicamente. Significaria igualmente que o terapeuta é capaz de se abandonar para compreender o seu cliente, que não existem barreiras interiores que o impeçam de sentir como é ser o cliente em cada momento da relação, e que pode transmitir algo dessa compreensão empática ao cliente. Isso significa, por último, que o terapeuta está à vontade ao introduzir-se plenamente na relação com o cliente, sem conhecer de antemão para onde se encaminham, satisfeito com o fato de proporcionar um clima que torna possível ao indivíduo a maior liberdade para se tornar ele próprio. Para o cliente, essa terapia ótima significaria uma exploração em si mesmo de sentimentos cada vez mais estranhos, desconhecidos e perigosos,
exploração que apenas é possível devido à progressiva compreensão de que é incondicionalmente aceito. Começa então o confronto com elementos da sua experiência, que no passado tinham sido negados à consciência como demasiado ameaçadores, demasiado traumatizantes para a estrutura do eu. Descobre-se vivenciando plenamente esses sentimentos na relação, de modo que, em cada momento, ele é o seu medo, a sua irritação. Descobre-se vivenciando plenamente esses sentimentos na relação, de modo que, em cada momento, ele é o seu medo, a sua irritação, a sua ternura ou a sua força. E à medida que vive esses sentimentos variados, em todos os seus graus de intensidade, descobre que vivenciou a si mesmo, que ele é todos esses sentimentos. Depara com o seu comportamento mudando de uma forma construtiva em conformidade com o seu eu, do qual teve recentemente a experiência. Começa a compreender que já não tem necessidade de ter receio do que a experiência pode lhe propor, mas que pode acolhê-la livremente como uma parte do seu eu em transformação e em desenvolvimento. Eis um rápido esboço de onde chega a terapia centrada no cliente quando alcançou o seu grau ótimo. Apresento este esboço aqui simplesmente como uma imagem do contexto em que fui formando a minha concepção da vida boa. Uma observação negativa ao procurar viver e compreender as experiências dos meus clientes, cheguei pouco a pouco a uma conclusão negativa acerca da vida boa. Parece-me que esta não é um estado fixo. Não é, na minha opinião, um estado de virtude, de contentamento, de nirvana ou de felicidade. Não é uma condição em que o indivíduo esteja adaptado, realizado ou preenchido. Recorrendo a termos da psicologia, não é um estado de redução de impulsos, de redução de tensão ou de homeostase. Penso que todos estes termos têm sido utilizados de um modo que implica que, se um desses estados é atingido, o objetivo da vida também o é. Com certeza, para muitas pessoas a felicidade ou a adaptação são consideradas como estados sinônimos da vida boa. Por seu lado, as ciências sociais falam frequentemente de redução de tensão, de obtenção da homeostase ou do equilíbrio, como se esses estados constituíssem a finalidade do processo da vida. É, portanto, com uma certa surpresa e uma certa preocupação que verifico que a minha experiência não confirma nenhuma dessas definições. Se me concentrar sobre a experiência dos indivíduos que parecem ter evidenciado o grau mais elevado de dinamismo durante a relação terapêutica, e sobre aqueles que nos anos seguintes a esta relação mostram ter feito e fazem ainda progressos reais em direção da vida boa, então parece-me que esses indivíduos não são adequadamente descritos por nenhum desses termos que conotam estados fixos de existência. Julgo que eles próprios se sentiriam insultados se fossem descritos como adaptados, e que considerariam uma falsidade serem descritos como felizes, contentes, ou mesmo realizados. De minha parte, consideraria extremamente inexato afirmar que todas as suas tensões impulsivas foram reduzidas ou que se encontram em estado homeostático. Sou assim forçado a perguntar a mim mesmo se existe qualquer definição adequada da vida boa, que respeite os fatos como os observei. Não acho que se trate de coisa fácil, e o que se segue não passa de uma tentativa provisória. Uma observação positiva ao procurar captar em poucas palavras o que parece ser para mim a verdade a respeito dessas pessoas, julgo que chegarei mais ou menos a isto. A vida boa é um processo, não um estado de ser. É uma direção, não um destino. A direção representada pela vida boa é aquela que é escolhida pelo organismo total, quando existe liberdade psicológica para se mover em qualquer direção. Esta direção selecionada de modo organísmico parece ter determinadas qualidades gerais distintas que se revelam como sendo as mesmas numa grande variedade de indivíduos singulares. Desse modo, posso integrar as afirmações feitas até agora numa definição que pode, pelo menos, servir de base de estudo e de discussão. A vida boa, do ponto de vista da minha experiência, é o processo de movimento numa direção que o organismo humano seleciona quando é interiormente livre para se mover em qualquer direção, e as características gerais dessa direção escolhida revelam uma certa universalidade. As características do processo especifiquemos agora o que se revela como característico desse processo de movimento e que surge nas pessoas durante a terapia. Uma abertura crescente à experiência em primeiro lugar, o processo parece implicar uma abertura crescente à experiência. Esta proposição tem para mim um significado cada vez maior. É o polo oposto à atitude defensiva. Descrevi esta última atitude como sendo a resposta do organismo a experiências apreendidas ou antecipadas como ameaçadoras,
como incongruentes com a imagem que o indivíduo faz de si mesmo ou de si em relação com o mundo. Essas experiências ameaçadoras são temporariamente tornadas inofensivas, ao serem deformadas pela consciência ou negadas por ela. Eu, literalmente, não posso ver com exatidão essas experiências, sentimentos, reações que em mim diferem sensivelmente da imagem que já possuía de mim mesmo. Uma grande parte do processo terapêutico é a descoberta constante por parte do indivíduo de que está experimentando sentimentos e atitudes que antes não tinha sido capaz de tornar conscientes, que não tinha sido capaz de tornar próprios, como fazendo parte de si mesmo. Se, contudo, uma pessoa pudesse se abrir completamente à sua experiência, todo estímulo quer a sua origem seja o organismo ou o ambiente seria livremente retransmitido através do sistema nervoso sem ser distorcido por nenhum mecanismo de defesa. Não haveria necessidade do mecanismo da subcepção, por intermédio do qual o organismo se previne contra qualquer experiência ameaçadora para o eu. Pelo contrário, quer o estímulo fosse o impacto de uma configuração de forma, de cor ou de som no meio exterior agindo sobre os nervos sensitivos, quer fosse uma recordação vinda do passado ou uma sensação visceral de medo, de prazer ou de repugnância, a pessoa viveria essa experiência, torná-la-ia inteiramente disponível à consciência. Por isso, um dos aspectos deste processo que designo como a vida boa aparece como um movimento que se afasta do polo de uma atitude defensiva, em direção ao polo da abertura à experiência. O indivíduo torna-se progressivamente mais capaz de ouvir a si mesmo, de vivenciar o que se passa em si. Está mais aberto aos seus sentimentos de receio, de desânimo e de desgosto. Fica igualmente mais aberto aos seus sentimentos subjetivamente, como existem nele, e é igualmente livre para tomar consciência deles. Torna-se mais capaz de viver completamente a experiência do seu organismo, em vez de mantê-la fora da consciência. Aumento da vivência existencial. Uma segunda característica do processo que representa para mim a vida boa, é que ela implica uma tendência crescente para viver plenamente cada momento. Esta ideia pode ser facilmente mal entendida e talvez seja até um pouco vaga no meu próprio espírito. Vejamos se consigo exprimir o que quero dizer. Julgo ser evidente que uma pessoa que estivesse plenamente aberta a cada experiência nova, completamente desprovida de uma atitude defensiva, viveria a cada momento da sua vida como novo. A configuração complexa de estímulos internos e externos que existe num determinado momento nunca antes existira exatamente da mesma maneira. Por conseguinte, essa pessoa compreenderia que aquilo que eu vou ser no próximo momento e aquilo que eu vou fazer nasce desse momento e não pode ser previsto de antemão nem por mim nem pelos outros. Não é raro encontrar clientes que exprimem precisamente esse tipo de sentimento. Uma forma de exprimir a fluidez que está presente numa tal vivência existencial é dizer que o eu e a personalidade emergem da experiência, em vez de dizer que a experiência foi traduzida ou deformada para se ajustar a uma estrutura preconcebida do eu. Isso quer dizer que uma pessoa se torna um participante e um observador do processo em curso da experiência eu. Isso quer dizer que uma pessoa se torna um participante e um observador do processo em curso da experiência organísmica, em vez de controlá-lo. Esse viver no momento significa uma ausência de rigidez, de organização estreita, de imposição de uma estrutura à experiência. Significa, pelo contrário, um máximo de adaptabilidade, uma descoberta da estrutura na experiência, uma organização fluente, mutável, do eu e da personalidade. É essa tendência para uma vivência existencial que a mim se revela de uma forma bem patente nas pessoas envolvidas no processo da vida boa. Poder-se-ia quase dizer que é a sua característica mais importante. Ela implica a descoberta da estrutura da experiência no processo de viver essa experiência. A maior parte de nós, por outro lado, aplica à experiência uma estrutura e uma avaliação pré-formada, e nunca as abandona, comprimindo e deformando a experiência para adaptá-la às nossas ideias preconcebidas, irritando-se com os aspectos fluidos que a tornam tão difícil de adaptar aos nossos escaninhos cuidadosamente construídos. Abrir o espírito para aquilo que está acontecendo agora, e descobrir nesse processo presente qualquer estrutura que se apresente tal é, na minha opinião, uma das qualidades da vida boa, da vida amadurecida, como a que vejo os clientes alcançarem. Uma confiança crescente no seu organismo. Outra característica da pessoa que vive o processo da vida boa, revela-se por uma confiança crescente no seu organismo como meio de alcançar um comportamento cada vez mais satisfatório em cada situação existencial.
Passo a explicar o que pretendo dizer com esta afirmação. Muitas pessoas, ao escolherem a atitude a tomar numa situação qualquer, apoiam-se em princípios orientadores, num código de ação estabelecido por um grupo ou uma instituição, no juízo dos outros ou na forma como se comportaram uma situação semelhante no passado. No entanto, observando os clientes cuja experiência de vida tanto me ensinou, descobri que esses indivíduos se tornavam cada vez mais capazes de confiar nas suas reações organísmicas totais diante de uma nova situação porque foram progressivamente descobrindo que, se estivessem abertos à sua experiência, se fizessem o que sentem que seria bom fazer, essas reações revelar-se-iam um guia competente e digno de confiança do comportamento. Descobrindo que, se estivessem abertos à sua experiência, se fizessem o que sentem que seria bom fazer, essas reações revelar-se-iam um guia competente e digno de confiança do comportamento que realmente satisfaz. Ao tentar compreender a razão disso, dei por mim seguindo a seguinte linha de pensamento. A pessoa que estiver completamente aberta à sua experiência terá acesso a todos os dados possíveis da situação, sobre os quais fundamentará seu comportamento, as exigências sociais, as suas próprias necessidades complexas e possivelmente conflito, a sua recordação de situações semelhantes, a sua percepção do caráter único dessa situação determinada, etc., etc. Os dados seriam de fato muito complexos. Mas o indivíduo poderia permitir ao seu organismo total, com a participação da sua consciência, considerar cada estímulo, cada necessidade e cada exigência, sua intensidade e importância relativas e, a partir dessa ponderação e dessa apreciação complexas, descobrir a atitude que mais integralmente satisfizesse suas necessidades perante a situação. Uma analogia a que se poderia recorrer quase como uma descrição seria a de comparar essa pessoa com um gigantesco computador eletrônico. Uma vez que está aberto à sua experiência, todos os dados das suas impressões sensoriais, da memória, da aprendizagem anterior, dos estados internos e viscerais, são introduzidos na máquina. Esta registra todas essas tendências e forças que lhe são fornecidas e calcula rapidamente a ação que será o vetor mais econômico da satisfação das necessidades nessa situação existencial. Tal é o comportamento do nosso hipotético indivíduo. Os defeitos que invalidam a confiança no processo em muitos de nós são a inclusão de informações que não pertencem à situação presente, ou a exclusão de informações que pertencem. É quando as memórias e aprendizagens anteriores se introduzem nos cálculos, como se fossem esta realidade e não memória e aprendizagem, que aparecem respostas comportamentais erradas. Ou, então, quando certas experiências ameaçadoras ficam inibidas em relação à consciência e, por conseguinte, são subtraídas aos cálculos ou introduzidas de uma maneira distorcida, também ocorrem erros. O nosso hipotético indivíduo, porém, consideraria seu organismo perfeitamente seguro, porque todos os dados possíveis seriam utilizados e estariam presentes de uma forma exata, sem deformações. Seu comportamento satisfaria da melhor maneira possível todas as suas necessidades, necessidade de ser reconhecido, de estar associado a outros indivíduos. Seu comportamento satisfaria da melhor maneira possível todas as suas necessidades, necessidade de ser reconhecido, de estar associado a outros indivíduos e outras do mesmo gênero. Nesse cálculo, ponderação ou apreciação, seu organismo não seria de maneira nenhuma infalível. Daria sempre a melhor resposta tendo em conta os dados fornecidos, mas estes por vezes seriam insuficientes. No entanto, devido ao elemento de abertura à experiência, qualquer erro, qualquer comportamento que não satisfizesse, seria rapidamente corrigido. Os cálculos estariam sempre de alguma maneira num processo de correção porque seriam continuamente postos à prova no comportamento. Talvez não gostem da minha analogia com o computador eletrônico. Pois bem, voltemos aos clientes que conheço. À medida que se tornam mais abertos à sua experiência integral, descobrem que é cada vez mais possível ter confiança nas suas reações. Se têm vontade de exprimir irritação, exprimem-na e verificam que o resultado é satisfatório, porque estão igualmente conscientes dos seus outros desejos de afeto, de associação e de relação. Ficam surpreendidos com a sua própria capacidade intuitiva de encontrar as soluções comportamentais para relações humanas complexas e perturbadas. Somente depois compreendem como suas relações internas eram espantosamente confiáveis para possibilitar-lhes um comportamento satisfatório. O processo de um funcionamento mais pleno gostaria de reunir esses três itens que descrevem o processo da vida boa numa imagem mais coerente,
mostrando que a pessoa que é psicologicamente livre move-se na direção de se tornar uma pessoa funcionando de um modo mais pleno. O indivíduo é mais capaz de viver plenamente e com cada um dos seus sentimentos e reações. Faz um uso cada vez maior do seu equipamento orgânico para sentir, tão exatamente quanto possível, a situação existencial interior e exterior. Faz uso de todas as informações que o seu sistema nervoso lhe pode fornecer, utilizando-as com toda a consciência, embora reconhecendo que seu organismo total pode ser, e muitas vezes é, mais sábio do que a sua consciência. O indivíduo torna-se mais capaz de permitir que seu organismo total funcione livremente em toda a sua complexidade, escolhendo, entre um grande número de possibilidades, o comportamento que num determinado momento satisfará de um modo mais geral e mais genuíno. O indivíduo é capaz de confiar mais no seu organismo no que se refere ao seu funcionamento, não porque seja infalível, mas porque pode estar completamente aberto às consequências de cada um dos seus atos. O indivíduo é capaz de confiar mais no seu organismo no que se refere ao seu funcionamento, não porque seja infalível, mas porque pode estar completamente aberto às consequências de cada um dos seus atos e corrigi-los se eles não o satisfizerem. O indivíduo é mais capaz de experimentar todos os seus sentimentos e tem menos medo deles. Ele é seu próprio crivo diante dos fatos e mostra-se mais aberto aos fatos que provêm de outras fontes. Mergulha completamente no processo de ser e de se tornar o que é, descobrindo então que é um ser social de modo profundo e realista. Vive de um modo mais completo o momento, mas aprende que é sempre essa maneira mais saudável de viver. O indivíduo torna-se um organismo que funciona mais plenamente, devido à consciência de si mesmo que corre livremente na e através da sua experiência. Torna-se uma pessoa com um funcionamento mais pleno. Algumas implicações. Qualquer opinião sobre o que constitui a vida boa arrasta consigo muitas implicações, e a que lhes apresentei não representa uma exceção. Espero que essas implicações possam alimentar a reflexão. Gostaria de comentar 2 ou 3 dessas consequências. Uma nova perspectiva sobre a liberdade versus determinismo. A primeira dessas implicações talvez não seja imediatamente evidente. Ela se refere ao velho problema do livre-arbítrio. Procurarei mostrar como é que concebo esse problema agora sob uma luz diferente. Durante algum tempo senti-me perplexo com o paradoxo vivo que existe em psicoterapia entre liberdade e determinismo. Na relação terapêutica, algumas das experiências subjetivas mais intensas são aquelas em que o cliente sente dentro de si mesmo o poder nítido da escolha. Ele é livre para se tornar no que é ou para se esconder atrás de uma fachada, para progredir ou para retroceder, para seguir por caminhos que o destroem ou que destroem os outros, ou caminhos que o enriquecem. Ele é literalmente livre para viver ou para morrer, tanto no sentido fisiológico como no sentido psicológico destes termos. E, no entanto, quando penetramos no domínio da psicoterapia com métodos objetivos de investigação, somos obrigados, como todos os cientistas, a adotar um determinismo estrito. Desse ponto de vista, qualquer pensamento, sentimento ou ação do cliente está determinado por aquilo que lhe é imediatamente anterior. Não pode haver uma coisa chamada liberdade. O dilema que estou procurando descrever não é diferente daquele que encontramos em outros campos. Ele é simplesmente mais central e parece mais insolúvel. Esse dilema, contudo, pode ser visto sob uma nova perspectiva se o considerarmos em termos da definição que demos da pessoa em pleno funcionamento. Poderíamos dizer que, no ponto ótimo da terapia, a pessoa experimenta justamente a mais completa e absoluta liberdade. O indivíduo quer ou escolhe seguir a linha de ação que representa o vetor mais econômico em relação a todos os estímulos internos e externos, porque é esse o comportamento que pode satisfazê-lo de um modo mais profundo. Mas é a mesma linha de ação que, de um outro ponto de vista, se pode afirmar como determinada por todos os fatores da situação existencial. Comparemos essa descrição com a imagem de uma pessoa defensivamente organizada. Ela quer ou escolhe seguir determinada linha de ação, mas descobre que não pode comportar-se da forma que escolhera. O indivíduo está determinado por fatores da situação existencial, mas esses fatores incluem sua atitude de defesa, sua negação ou distorção de alguns aspectos importantes. Seu comportamento, portanto, com certeza não o satisfará plenamente. Seu comportamento está determinado, mas ele não é livre para fazer uma escolha eficaz. A pessoa que funciona plenamente, pelo contrário,
não apenas experimenta, mas utiliza a maior liberdade, quando espontânea, livre, e voluntariamente escolhe e quer o que também está absolutamente determinado. Não sou tão ingênuo para supor que essa posição resolve completamente o conflito entre o subjetivo e o objetivo, entre a liberdade e a necessidade. Mas, pelo menos, isso significa para mim que quanto mais a pessoa viver uma vida boa, mais experimentará a liberdade de escolha e mais a sua escolha se traduzirá eficazmente no seu comportamento. A criatividade como um elemento da vida boa. Julgo ter ficado claro que uma pessoa que se vê envolvida no processo direcional que designei como a vida boa, é uma pessoa criativa. Com a sua abertura sensível ao mundo, a confiança na sua própria capacidade para formar novas relações com o seu ambiente, seria o tipo de pessoa de quem provém as produções e vivências criativas. Não estaria necessariamente adaptada à sua cultura, e certamente não seria um conformista. Mas, em qualquer época e em qualquer cultura, viveria de uma maneira construtiva, em grande harmonia com o seu meio cultural para conseguir uma satisfação equilibrada das suas necessidades. Em determinadas situações culturais, poderia em alguns aspectos ser uma pessoa muito infeliz, mas continuaria a progredir para se tornar ela própria e para se comportar de tal forma que satisfizesse de um modo tão completo quanto possível. Em determinadas situações culturais, poderia em alguns aspectos ser uma pessoa muito infeliz, mas continuaria a progredir para se tornar ela própria e para se comportar de tal forma que satisfizesse de um modo tão completo quanto possível suas necessidades mais profundas. Uma pessoa assim seria, segundo creio, reconhecida como o tipo mais capaz de se adaptar e de sobreviver em caso de alteração das condições ambientais. Seria capaz de se adaptar devidamente, tanto às novas como às antigas condições. E estaria justamente na vanguarda da evolução humana. A natureza humana é fundamentalmente digna de confiança. Torna-se evidente que outra implicação da perspectiva que estou apresentando é que a natureza profunda do ser humano, quando funciona livremente, é construtiva e digna de confiança. Esta é para mim uma conclusão irrecusável de um quarto de século de experiências em psicoterapia. Quando conseguimos libertar o indivíduo da sua atitude de defesa, de modo a que ele se abra ao vasto campo das suas próprias necessidades bem como ao campo igualmente vasto das exigências do meio e da sociedade, podemos confiar que suas reações serão positivas, progressivas e construtivas. Não precisamos perguntar quem o socializará, pois uma das suas próprias necessidades mais profundas é a de se associar e de se comunicar com os outros. À medida que o indivíduo se torna mais plenamente ele mesmo, torna-se igualmente socializado de maneira mais realista. Não precisamos perguntar quem controlará seus impulsos agressivos, à medida que se for tornando mais aberto a todos os seus impulsos, sua necessidade de ser querido pelos outros e sua tendência para oferecer afeição serão tão fortes como os impulsos de violência ou de ataque. O indivíduo será agressivo em situações onde a agressão seja realmente adequada, mas não sentirá uma necessidade desordenada de agressão. O seu comportamento total, nestes e noutros campos, como se dirige sempre para a abertura à experiência, será mais equilibrado e realista, comportamento que é adequado à sobrevivência e ao desenvolvimento de um animal altamente social. Sinto pouca simpatia pela ideia bastante generalizada de que o homem é fundamentalmente racional e que os seus impulsos, quando não controlados, levam à destruição de si e dos outros. O comportamento humano é extremamente racional, evoluindo com uma complexidade sutil e ordenada para os objetivos que seu organismo se esforça por atingir. A tragédia para muitos de nós deriva do fato de que nossas defesas nos impedem de perceber essa racionalidade, de modo que estamos conscientemente caminhando numa direção quando organismica. A tragédia para muitos de nós deriva do fato de que nossas defesas nos impedem de perceber essa racionalidade, de modo que estamos conscientemente caminhando numa direção quando organismicamente seguimos outra. Mas, na pessoa de quem estamos falando e que vive o processo da vida boa, haveria um número decrescente dessas barreiras de defesa e uma participação cada vez maior da racionalidade do seu organismo. O único controle dos impulsos que existiria, ou que se mostraria necessário, é o equilíbrio natural e interno de uma necessidade em relação à outra e a descoberta de comportamentos que seguem um vetor mais intimamente ligado à satisfação de todas as necessidades. A experiência da satisfação extrema de uma necessidade de forma que violentasse a satisfação de outras necessidades, uma experiência muito comum na pessoa organizada defensivamente, ficaria bastante reduzida.
O indivíduo passaria a participar das atividades autorreguladoras complexas do seu organismo, os controles termostáticos tanto psicológicos como fisiológicos, de maneira a viver numa harmonia crescente consigo mesmo e com os outros. A maior riqueza da vida. Uma última implicação que gostaria de mencionar é que esse processo de viver a vida boa implica um campo mais vasto, uma riqueza maior do que a vida restrita em que grande parte de nós se encontra. Participar nesse processo significa que se está mergulhado em experiências, muitas vezes temíveis e muitas vezes satisfatórias, de uma vida mais sensível, com uma amplitude maior, maior variedade e maior riqueza. Parece-me que os clientes que fizeram progressos significativos na terapia vivem de um modo mais íntimo com os seus sentimentos dolorosos, mas vivem também mais intensamente os seus sentimentos de felicidade. A raiva é mais claramente sentida, mas o amor também. O medo é uma experiência feita mais profundamente, mas também a coragem. E a razão pela qual eles podem viver de uma maneira tão plena num campo tão vasto é que têm em si mesmos uma confiança subjacente de serem instrumentos dignos de confiança para enfrentar a vida. Penso que se torna evidente porque é que, para mim, adjetivos tais como feliz, satisfeito, contente, agradável, não parecem adequados para uma descrição geral do processo a que dei o nome de vida boa, mesmo que a pessoa envolvida nesse processo experimente cada um desses sentimentos nos devidos momentos. Mas os adjetivos que parecem de um modo geral mais apropriados são enriquecedor, apaixonante, gratificante, estimulante, significativo. Estou convencido de que esse processo da vida boa não é um gênero de vida que convenha aos que desanimam. Estou convencido de que esse processo da vida boa não é um gênero de vida que convenha aos que desanimam facilmente. Esse processo implica a expansão e a maturação de todas as potencialidades de uma pessoa. Implica a coragem de ser. Significa que se mergulha em cheio na corrente da vida. E, no entanto, o que há de mais profundamente apaixonante em relação aos seres humanos é que, quando o indivíduo se torna livre interiormente, escolhe essa vida boa como processo de transformação.